Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, dando continuidade aqui no canal, nos nossos vídeos falando dos filmes de Lilo e Stitch, eu já falei do filme original, do primeiro filme, e também da primeira sequência. Hoje nós vamos falar de mais uma sequência, que não é a primeira sequência, mas curiosamente tem o número 2 no título, né? A gente vai conversar mais sobre isso depois da vinheta. Antes, se você é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Lilo and Stitch 2, Stitch has a glitch. Lilo e Stitch 2, Stitch deu defeito. Filme de 2005, dirigido por Tony Leondes e Michael Labache. Tony Leondes, que acabou dirigindo anos depois o filme Emoji, que é uma grande porcaria. Lilo e Stitch 2 é o único filme de toda a franquia Lilo e Stitch que foi produzido pela Disney Toon Studios, né? Se você assistiu a minha crítica de Stitch, o filme, você sabe que aquela produção foi produzida pela Disney Television Animation. E é bom a gente separar aqui, sabe? Dar nome aos bois, né? Lilo e Stitch, filme de 2002, foi produzido pela Walt Disney Animation Studios, o principal estúdio de animação da Disney, o estúdio de animação talvez um dos mais antigos, se não o mais antigo da história, vai fazer 100 anos ano que vem, enfim, esse estúdio, esse foi que fez Lilo e Stitch. Stitch, o filme, foi da Disney Television Animation, que lá eu expliquei que é o estúdio da Disney Channel, basicamente, né? É o estúdio que faz as coisas para televisão, as séries para televisão, os filmes lançados na televisão. Esse estúdio também produziu Leroy e Stitch. A gente vai falar sobre Leroy e Stitch em breve aqui no canal também. E esse estúdio não tem muito a ver com a chamada Disney Toon Studios, que foi um estúdio responsável principalmente por diversas sequências e spin-offs das principais animações da Disney, né? Então a gente tem que separar isso. Walt Disney Animation Studios, o principal. Disney Toon Studios, o que fez sequências dos filmes desse estúdio. Disney Television Animation, Disney Channel praticamente. Qual que é a questão por que eu estou introduzindo dessa maneira? Porque aparentemente as equipes responsáveis por essas produções não se conversaram e não desenvolveram ali uma ordem certa das coisas, nem perguntaram, ó, posso fazer isso, você pode fazer aquilo, para desenvolver as suas histórias. Por quê? O Stitch tá lá, lindo, bonitinho, intocável, né? Filmaço. Agora, quando você pega as sequências, a primeira sequência chama Stitch, o filme, que é o piloto da série Lilo e Stitch, né, dá início a essa franquia, que depois da série foi concluída lá em Leroy e Stitch. Tudo isso segue uma linha do tempo bem estabelecida, que sai de Lilo e Stitch e acaba em Leroy e Stitch. Agora, Lilo e Stitch 2 parece não se comunicar bem com isso, sabe? Primeira coisa, é o terceiro filme da franquia, mas é Lilo e Stitch 2. Segunda coisa, ele é meio que uma sequência direta de Lilo e Stitch. Ele não se comunica com a série, nem com o segundo filme, nem com o terceiro filme, que no caso é o quarto, né? Com o Stitch filme e Leroy e Stitch. Eu tô falando isso, preciso frisar isso aqui, como uma pessoa que não assistiu a série, tá? Eu não sei se em algum episódio da série isso foi colado. Se isso aconteceu, expliquem pra mim, se alguém sabe, comenta aí embaixo, tá? Eu ainda não vi a série Lilo e Stitch. Mas voltando, não se comunica, sabe? Não se conversa, né? Até porque o desfecho de Lilo e Stitch 2 impossibilita que Stitch, o filme, comece, né? E Lilo e Stitch 2, obviamente, já que o desfecho dele impossibilita o começo de Stitch, o filme, obviamente a gente poderia levar em consideração que, então, beleza, o Stitch filme é o segundo e esse aqui realmente é o terceiro. Mas esse filme não faz menção nenhuma ao que acontece nem em Stitch filme, nem em Leroy e Stitch, nem na série, sabe? Por isso que eu acho que as equipes não se conversaram, sabe? Por isso que eu acho que houve aí uma divisão e a gente tem mais ou menos aí dois universos seguindo de Lilo e Stitch ali por causa dessa bagunça cronológica que acaba acontecendo. Quando a gente pega em consideração só Lilo e Stitch 2, eu acho que dá facilmente pra gente ignorar Stitch o filme, Leroy e Stitch é a série e colocar numa prateleira de coisas boas somente Lilo e Stitch 2. Não que essa sequência seja o melhor filme de todos os tempos e no patamar do primeiro, não. Mas existem coisas aqui que são parecidas até, não na mesma qualidade, mas pelo menos dizem respeito ao que é feito no primeiro filme, respeitam a qualidade do primeiro filme, as temáticas, as mensagens e etc. O desenvolvimento de personagens, dá às vezes até continuidade no que estava sendo estabelecido e se demonstra mais preocupado com o que está acontecendo dentro da história, sabe? Por isso que eu acho que os dois meio que se pertencem, né? Stitch o filme e depois Leroy e Stitch meio que não estão muito aí para desenvolver personagens, para avançar na história deles, para apresentar camadas, nem mensagens relevantes.
sabe? Estão mais preocupados apenas em contar historinhas bobinhas para divertir as crianças por algum tempinho. Esse não é o caso de Lilo e Stitch 2, por mais que esse aqui tenha suas fragilidades também, né? Começando por elas, né? Eu não gosto da maneira como que a Nani, nem o David, nem o Jumba, nem o Prickly são aproveitados nessa história, né? A gente vai falar mais sobre Lilo e Stitch dentro desse filme, né? Mas tirando eles de cena, esses personagens aqui, por vezes, parece que não tinham muito o que fazer. Até porque, levando em consideração a premissa dessa produção, se esses personagens fossem mais ativos na trama e principalmente se houvesse uma comunicação maior entre eles, o filme não aconteceria, sabe? Então nota-se que o roteiro foi bem trapaceiro nessa hora para colocar a Nani fazendo as coisas dela, o Prickly e o David ali naquele negocinho de romance, né? Ele tentando conquistar a Nani, uma coisa bem bobinha, bem sem profundidade, superficial e etc. E o Jumba sendo jogado fora, tentando desenvolver ali o concerto do Stitch praticamente, né? Se isso fosse melhor trabalhado, talvez as coisas não funcionassem tão bem. Então o filme foi realmente trapaceiro ao jogar esses personagens para escanteio e fingir que eles não têm tanta relevância assim, né? O que eu acho uma pena. Eu acho que poderia, sim, você desenvolver melhor a relação da Nani com a Nilo, você desenvolver melhor até o romance dela com o David e principalmente a relação de todos eles ali com o Jumba e com o Prickly, sabe? Principalmente essa questão deles tentando descobrir o conceito do Stitch, sabe? O remédio do Stitch, né? Então eu acho que esse é um núcleo que não funciona tão bem. Por outro lado, eu gosto da maneira com que a Lilo e o Stitch são aproveitados pelo filme, porque o filme dá continuidade nas tramas familiares e principalmente no desenvolvimento da personagem principal, levando em consideração os traumas delas apresentados em Lilo e Stitch, sabe? Então é um filme que avança nesse sentido, que mostra um pouco mais de como a Lilo sofre bullying às vezes, ou sofre saudades, né, por causa do trauma que ela passou pela perda dos pais, né? Como às vezes ela coloca importância demais em coisas pequenas, justamente para tentar se convencer de que ela é boa o suficiente, né? E de que alguém veja isso, já que infelizmente os pais dela não estão ali para ver isso, sabe? E isso acaba pesando na cabeça dela e ela acaba ficando mal por causa disso. O filme tem um desenvolvimento dessa parte, sabe? E é muito legal o papel que o Stitch exerce dentro disso, sabe? Mesmo que por vezes o filme, por causa da premissa ali, ele esteja atrapalhando, né? E aí tem toda a problemática estabelecida, que é uma problemática clichê, às vezes previsível, enfim, né? Por mais que isso exista dentro do filme, é legal ver, às vezes, as interações entre os dois e como o Stitch amadureceu como personagem e tá ali como um amigo fiel dela, realmente honrando a mensagem de Ohana apresentada pelo primeiro filme. E é isso que faz de Lilo e Stitch 2 uma opção até em outro patamar quando você leva em consideração as sequências produzidas pela Disney Toon para as animações da Disney, sabe? Porque é um filme que tem coração, é um filme que tem o que dizer, é um filme que sabe mais ou menos o que tá fazendo, sabe? Não é uma bagunça geral, não é um filme completamente estrambelhado. Tem os seus erros, sim, tem as suas falhas, mas no fundo tem bastante coisa boa para você extrair dessa produção. E eu acho que no saldo ali você tem mais coisas positivas do que negativas. Visualmente, por ser uma produção da Disney Toon Studios, obviamente você não tem aqui a animação na qualidade que você tinha em Lilo e Stitch, né? No que diz respeito à técnica, à estética, às cores, à movimentação dos personagens, enfim, né? Mas ainda assim, a animação aqui é bem superior à vista em Stitch o filme, Leroy Stitch e na série, né? É isso que eu gosto bastante em Lilo e Stitch 2, né? Não é perfeito quanto o Walt Disney Animation Studios, mas pelo menos não chega a ser feio visualmente. É uma animação até competente. Outra coisa que volta, além dessa parte de desenvolvimento de personagens e dessa parte mais dramática ali de Lilo e Stitch, você tem de novo aqui nessa produção a parte cômica que é muito presente na franquia, porque no Stitch o filme e Leroy e Stitch são dois filmes que eu não consigo dar risada. Eu acho as piadas muito bobas, muito infantis, muito sem graça, muito forçadas, muito exageradas. Não é o caso nesse filme. Nesse filme aqui você tem um humor genuíno, que obviamente às vezes é um pouquinho infantil demais, e aí pra agradar a criançada, né? Mas você tem novamente alguns acenos pros adultos, sabe? Uma piada ou outra que vai divertir os pais, que vai divertir os mais velhos, e é isso que eu mais gosto nessa produção. Não é aquela produção que ignora os adultos. Se você for um adulto, você vai conseguir assistir Lilo e Stitch 2 e sair dando boas risadas, e por causa da parte mais adulta, mais madura, provavelmente até com uma lágrima nos olhos.
Por isso que eu gosto bastante de Lilo e Stitch 2 e meio que ignoro o que tem de resto na franquia, sabe? De tudo que Lilo e Stitch já fez na televisão, esse aqui provavelmente é a coisa mais acertadinha e que mais se compara com o filme original. Comete erros sim, Disney Toon, é bagunçado, é o orçamento mais baixo, mas ainda assim, pelo menos é uma sequência respeitosa, não é aquela sequência absurda. É um filme que eu gosto, e se fosse para ter uma franquia Lilo e Stitch, eu ficaria feliz que essa franquia fosse apenas Lilo e Stitch e Lilo e Stitch 2, levando em consideração a qualidade das produções. Por isso, para esse filme eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você concorda comigo? Você discorda? Comenta aqui embaixo qual a sua relação com esse filme, com Lilo e Stitch, se você gosta mais dele, das séries. Inclusive comenta aqui se você conhece aí a ordem cronológica, se eu errei aqui aí ao não assistir a série, porque às vezes pode ter explicação e eu não vi, tá bom? Se você souber de alguma coisa, comenta aqui embaixo, beleza? Eu sempre leio os comentários de vocês, respondo os mais relevantes, então comentem. E se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se, deixa o like para ajudar o canal a continuar crescendo, e eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, porque por lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!